Você tem visto os jogos do Vasco? Você viu o jogo contra o Fluminense? Você viu o jogo contra o Bahia? Daí veio a minha confiança. Agora termina o jogo, eu vou dizer, pô, cara, fizemos uma atuação fantástica, 21 finalizações, 7 no... Claro que não. Ué, eu tenho que trazer para vocês a realidade, o que eu estou vendo. Não vou mentir para você, torcedor vascaíno. Entendeu? Eu não vou mentir para você. Agora, o ataque do Vasco é de riso. É ataque cardíaco. Ninguém funcionou. Ninguém funcionou. Ninguém funcionou. Porra. E aí, meus amigos, falta muita qualidade num setor que é fundamental. Entendeu? É fundamental. Pô, faltou Facundo Colídio na área. Gente, a gente não pode dizer faltou alguém que a gente nem viu ainda jogar e que não vai jogar. E que não vai jogar a Sul-Americana. Não esquece. Bom, o foco agora é brasileiro. Ah, mas vamos comemorar que o Vasco de novo passou um jogo sem levar um gol. Ok. O time do Olímpia não foi ao ataque. O time do Olímpia não foi ao ataque. Foi ridículo o time do Olímpia. O Rei Gessé, assim, o Saldívia vai passar confiança ou não, é por isso que a gente está trazendo o Diego Carlos. Para que o Cuesta seja o reserva, não o titular. Entendeu? Eu não acredito que temos centroavante melhor na base. Temos. E não sei porque não está recuperado, dá para jogar também, né? Complicou agora? Eu acho que sim. É um 0-0 que aí, meus amigos, como é que faz? Quem teremos no domingo? Quem não teremos? Vamos lá. Cuiabano está fora. Terceiro cartão amarelo. Piton vai entrar na esquerda. Com aquela disposição que a gente viu ele entrar hoje. PH volta. Foi poupado, volta hoje. Aí volta, poupado. Sousa estreia. Léo Jardim, PH. Cuesta vai ser reexaminado. Robert Renan e Piton. Sousa, Jair e Thiago Mendes. Andrés vai ser reexaminado, não é certeza. Nuno. Spinelli, David, Adson. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. É o que nós temos. É o que nós temos, senhores. Então, assim, o jogo de hoje foi terrível. Terrível, terrível, terrível. Entendeu? Colídio é um baita jogador. Só quero ver se ele vai contaminar também. Baita jogador, Filipão. Também, ele é um bom jogador. Ele, tecnicamente, tem mais recurso do que os nossos atacantes. Agora, o Facundo Colídio é a nossa solução? A gente vai encontrar a nossa solução dos problemas ali? Porra, Bruno Marins. Cara, o chute do Spinelli é brincadeira, irmão. É brincadeira. É brincadeira. Não existe. Não existe. Rojas afundou no segundo tempo. Sumiu, foi mal demais no segundo tempo. E aí, meus amigos, a gente vai assim. Colídio joga domingo. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos armar um ataque do Vasco. Se o Andrés voltar, Andrés, Nuno e Colídio. Vai ser isso, Facundo Colídio. Vai ser esse o time do Vasco. Léo Jardim, PH. Cuesta, se estiver recuperado, senão vai o Saldívia, Robert Renan e Piton. Sousa, Thiago e Jair. Nuno, Facundo e Andrés. Se estiver recuperado, senão ele vai botar o Adson, DVD, isso é por aí. Sousa é melhor que o Jair? São funções diferentes, Eric. O Jair é mais técnico. Sousa é mais força, mais liderança. Entendeu? Então acho que tem muito a ver com isso, esse espírito que o Vasco precisa. Entendeu? Então a comparação do banana e maçã. Mas todos são frutas. Mas não podemos comparar, né? Pode comparar a maçã Fuji com a maçã Gala. Aí é diferente. Fábio, o que você achou da arbitragem? Tempo extra, pelas paradas, substituições? Ana Laura, eu tenho que até agradecer a arbitragem. For falar assim, porra, ela nos impediu de assistir mais minutos de um jogo horroroso, né? Júnior Scott. O treinador arrumou a casa, paramos de tomar gol. Agora esse ataque é vergonhoso. Era melhor trazer o Renato Kaiser. Melhor que todos esses. Verdade, Júnior. Obrigado pelo superchat, meu irmão. Mas assim, é pobre, né?
A gente ajustou a casa e depois. Nosso sistema ofensivo é horroroso. Horroroso. Alguém tá sentindo falta do Pirata? Ué. Se a bola chegasse ao Pirata da forma que chega para esses caras hoje, o Pirata, coitado, ia se virar também. Entendeu? Um NASA que sabe jogar? Não. Você vai ver o Santiago Souza jogar. Não se compara, Eric. Não se compara. Ó, ponta esquerda hoje, sem Andrés não ofende ninguém. Não ataca ninguém, né? Cara, o nosso sistema ofensivo é triste, é de chorar. O próprio Andrés, eu não acho nada demais no Andrés. Sinceramente, eu não acho nada demais no Andrés. Acho o Andrés um jogador muito comum. Vamos pagar a RJ, meu povo. Ué, Soares? Tá em atraso? Pergunta lá para o auditor fiscal, auditor jurídico. Os fiscais estão todos em cima do Vasco, tá tudo em dia, cara, de bobagem. Fábio, uma pergunta honesta. O time que caga sangue para fazer um gol pode abrir mão do Verratti? Ô Lucas, não é questão de abrir mão do Verratti. Já falei isso aqui, repito. O Verratti recebeu uma proposta para 3 anos de contrato. O Vasco não podia ampliar o contrato dele para mais 2 anos, gente. Esquece. Entendeu? Então não pode, cara. Foi bom para ele. Entendeu? Não tinha como. O Andrei Cisca é um motorzinho, só isso. Ele é acelerador de bola. É isso, acelera e nada, entendeu? Aqui em Curicica tinha um monte de gente irritada. Ô Neto, porra, só aí? Eu diria que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, onde tem vascaíno hoje, o cara tá irritado, porque, cara, não pode. Não pode mesmo, entendeu? Ramon Henrique não dá. Ramon Henrique é banco, gente. Ramon Henrique é banco, e ponto. Entendeu? Ah, eu prefiro que gaste... Busca um centroavante que gastar 10 milhões no Brian. Cara, cadê centroavante? Cadê centroavante? Se a gente achar um centroavante aí, ainda mais no meio do ano, acho muito mais difícil, né? Acho muito mais difícil, mas... Vamos ver se você achar um centroavante aí. Olha, estamos com mais de 2.000 aparelhos conectados. Muito obrigado pelo seu carinho, hein? E olha, deixa o seu like, comentou, compartilhou. Estamos com 95 mil visualizações. Ah, a gente vai bater a meta, hein? Faltam 10 minutos para terminar a live. Eu tenho certeza que nós vamos bater a nossa meta de 100 mil visualizações. E aí eu vou presentear 3 vascaínos que estão ao vivo comigo aqui para ganhar... Para ganhar uma camisa da VG, a marca oficial do Vasco, a licenciada do Vasco. Então, são 3 vencedores que vamos ter aqui. Se daqui a pouquinho chegar aí, ó, falta pouquinho, estamos com 95 mil visualizações nesse momento, hein? Em mais 10 minutos a gente fecha a live. Vai cair de novo? Não cai não, cara. Vai cair não. Mas a gente vai sofrer com esse time assim. Se não trouxer um cara que meta gol, pode ser que o Facundo desande a fazer gol, né? Seja um Verratti, né? Mas assim, vou dizer pra vocês que de chorar, meu amigo. 100 mil vai bater fácil. Mais 10 minutos. Eu acho que a gente bate também, que vai ser espetacular. 95.176 visualizações. Vambora. Azevedo, toma aí R$2. Obrigado, irmão. Time amênico. Rodo perdido. Fábio, você gostaria de ver o zagueiro Rodrigo? Becão do zagueiro do Fenerbahçe jogar no Vasco? Rodrigo? Quem é o Rodrigo? Eu sei que o Diego Carlos do Fenerbahçe tá vindo, né? É um pecado o Rojas vestir a 10 do Dinamite. São coisas distintas. Eu também não daria a 10 pro Rojas. Porém, acho que hoje ele fez um bom primeiro tempo, segundo ele sumiu. E não é papel de um camisa 10 sumir, né? Depay sem contrato seria uma boa? Não. Pelos valores, por tudo que entrega, muitas lesões, não acho que seja uma boa, não. Será que daqui a uns 30 anos o Vasco ganha pelo menos a Taça Rio? Não sei, pergunta pra tua mãe, se ela te responde. Thiago Mendes saiu, o time acabou. É verdade. Isso é verdade, cara. Thiago Mendes, ele dá um toque de qualidade ao time do meio-campo, ele tenta entrar na área e tal. Então, acho que ele afunda o Vasco quando ele sai, né?
Eu gosto do Diego Carlos, foi zagueiro da seleção brasileira. Foi do Aston Villa, foi do Sevilha. Eu também gosto. Porra, Depay é um Paê 2.0, deve ser isso, é. De onde vem sua fé que o Vasco não vai cair? Pelo time que está sendo montado, pelos reforços que estão chegando, que vão melhorar o Vasco. Quem jogou bem hoje foi o Nuno. Teve alguma melhora? Não vi, Lucas. Sinceramente, eu não vi. Pô, esse Olímpia não é lá grande coisa, hein? Dá pra ganhar lá. A gente não ganhou aqui, cara. A gente vai pensar em ganhar lá. Jogando a bolinha que nós jogamos hoje aqui. Olha, faltam 8 minutos pra gente terminar a live. Estamos com 96 mil visualizações, hein? Vamos aumentar essas visualizações aí pra bater 100 mil. Aí eu presentear 3 amigos aqui. Fábio, eu teria poupado todo o time titular hoje. Santos perdeu 2 jogadores machucados. E quem que o Santos perdeu hoje? Lá. E assim, o pensamento do Pedro Emanuel foi exatamente isso, né? O Breno Lopes seria uma opção para o ataque? Seria, mas tá 100%, tá recuperado, garoto. É decepcionante ver o DVD jogar pelo Vasco. Cara ruim. Muito ruim, cara, muito ruim. Os caras não vieram para jogar. Lá eles vão subir, vamos ganhar sim. Cara, eles propuseram e a proposta deu certo. É isso, cara. É exatamente isso. A proposta deles deu certo. Fechado, bicão, toma a bola e deixa a gente sofrer aqui atrás. E deu certo, cara. E deu certo. O Gabriel Barbosa foi um deles, né? Xiii. Nuno foi bem. Eu não acho, cara, que o Nuno tá bem, não. E não é de hoje. 96.236 visualizações. 7 minutos para terminar a live. Vambora, hein? Vambora. Pô, Marcos Leonardo e Santos resolveu o nosso problema. Com certeza. Porque a gente não tem atacante, né? Qualquer atacante que saiba fazer gol minimamente, domine uma bola, saiba trabalhar, esquece. O que você acha do trabalho do Pedro Emanuel? Pergunta o Milson. Que eu acho cedo para avaliar, mas posso já fazer uma avaliação prévia. E principalmente do setor defensivo, onde ele conseguiu organizar o setor, não é só a defesa, o sistema defensivo. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que está trazendo já alguns frutos e me dá a impressão de que o Vasco tem a prosperar com ele. Dá sim para ganhar, jogamos melhor lá anteriormente. Del, mas assim, a gente vai estar envolvido em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Será que é bom o negócio para nós? Então é difícil, né? É difícil. Mas vamos ver. Nossos cabeças de área estão bem, sim. E vai vir um aí que vai ajudar a comandar esse meio-campo e proteger ainda mais a zaga, chamado Santiago Sousa. Anotem o nome desse cara, hein? Fábio, valeu. Você é um jornalista sério. Fala a verdade, tamo junto. Valeu, Wilton. Muito obrigado pelo carinho. Estamos juntos mesmo. Não jogava bem quando tinha o Coutinho para tabelar. Cara, assim... Mas não é só quando tinha o Coutinho, não. Quando tava com o Coutinho, ele já tinha caído. Ele caiu. Mas, enfim, claro que é diferente jogar com o Coutinho, sem dúvida nenhuma, né? Por que muitos jogadores estão caindo com cãibra? Thiago, isso acontece, é normal. Não é anormal, não, tá? Tem nenhum erro na preparação física do Vasco, não. Mas é através do esforço, ter um lado psicológico que contribui, entendeu? Então não vejo como anormal, não. Faltando 5 minutos pra gente fechar a nossa live. Estamos nesse momento com 96.834 visualizações. Vamos embora, vamos bater 100 mil, hein? Mas tem um ataque triatlon, corre, pedala e nada. Jogador triatlon. Assim, é uma pena, mas tem razão, né? Tem razão em fazer a brincadeira, né? É impressionante, né, cara? É impressionante como o time do Vasco não consegue entregar um futebol minimamente e foram 2 jogos só, mas assim, é minimamente aceitável, né? Pede perdão pro Coutinho, Verret traz de volta os 2. Pedir perdão pelo quê, cara? Pedir perdão pro Coutinho por quê? Todos nós devemos pedir perdão pro Coutinho. Gente, pedir perdão pro Coutinho? O que o Coutinho deu pro Vasco, que o Vasco deu pra ele? Como é que foi a troca? Ele deu mais do que
do que o Vasco deu pra ele? Pô, esquece, cara. Pedir perdão? Vocês estão brincando, irmão. O Verratti se encaixaria nesse time? Não. O time não acerta um cruzamento, cara. E na boa, gente. Na boa. Cara, pensar no Verratti é brincadeira. Abraço direto de Orlando, Azevedo. Valeu. Spinelli não fazia gol pelo antigo clube dele. Como foi a estatística dele? Não, ele fez gol, foi exatamente isso. O melhor ano dele foi o ano passado. Jogando exatamente pelo time dele, né? Eu tentava o Gabriel Talhari para compor o elenco. Numa hora dessa, quem sabe não ajudaria. Continua metendo seus gols. É um meia, né? O Gabriel tá no Juventude? Nem lembro onde é que tá o Gabriel. Mas é um jogador, cara, que não é uma função primordial. Por exemplo, o Daverson. O Daverson talvez fizesse gols com a camisa do Vasco. O Daverson poderia ser esse cara. Mas o Vasco não quis. Pedir perdão pelo Coutinho. Olha, 2 minutos pra gente terminar nossa transmissão, gente. Talhari é lado de campo, não é centroavante. Perdão. Eu confundi o Talhari com o cara do Operário. Como é que é o nome do menino? O Talhari estava no Juventude, não sei se está no Juventude ainda. Está no Remo? Então ele foi pro Remo. Mas eu confundi com o cara do Operário, que o Bosquilha. Bora aí, galera, chegar em 100 mil. 2 minutos, gente. Não é possível que a gente não bata 100 mil visualizações. 97.688. Ademir do Bahia. É muito bom jogador. O Vasco teve uma possibilidade de trazê-lo, tá? Quando ele estava no América Mineiro, mas não rolou. É o Bosquilha, tava confundindo com o Bosquilha. Como faz pra gente aumentar as visualizações? Cara, tem que chamar mais amigos pra assistir o canal, meu irmão. Vambora, Rogério. A galera tá assistindo, tá saindo, ó. Estamos com 97.812. 1 minuto pra terminar a nossa transmissão aqui, rapaz. Será que a gente não vai bater essa meta? Não é possível, cara. Não é possível. Boa noite, Fábio. Amanhã estamos no café. Tamo junto, Roger. Muito obrigado. Fica só mais 5 minutos que bate, cara. Aí cheguei da missa. Como foi a pelada? Primeiro tempo de massacre do Vasco. Segundo, massacre na bola. Esquece. Acevedo. Aquele brasileiro do time africano que jogou o Mundial. Mamelodi Sundowns. Cara, não lembro o nome dele, não. Ele era bom jogador, realmente. Colídio vai fazer gols. Tomara que faça, né, cara? Tomara que faça. Vou ficar na torcida. Olha, 21h20. Famoso 9h20. Cadê, gente? 97.917. Vou dar mais 2 minutos, hein? 2 minutos. 98 mil, pra ver se a gente chega lá. Que eu quero presentear a galera que tá aqui acompanhando o nosso canal, hein? Pô, traz o Lukaku. O Lukaku está indo para o Fenerbahçe, se eu não estou equivocado. Bora, Flávio, a gente vai conseguir bater a meta. Eu espero, Flávia. Eu espero que sim. Igor Thiago se encaixaria no Vasco? Porra. O Igor, eu vi hoje, quem é que tá querendo o Igor? Acho que o Bayern de Munique tava querendo o Igor Thiago. Cara, o Igor Thiago é bom atacante. Foi crucificado na Copa, mas ele é bom atacante. O que precisa fazer? Assistir aí, vambora. Tem que ver o nosso canal, vambora. Tô chamando meus amigos, senão visualizar e corre o risco de paular. Paulada neles, pô. Vamos ver quanto é que a gente tá aqui, ó. 98.147. Ih, rapaz, eu dei mais 2 minutos e nada, hein? Você preferia que o Vasco ganhasse a Copa do Brasil ou não caísse? Cara, não cair é sempre a prioridade. Mas... Fábio, eu sou seu fã. Um salve, salve. Você tinha falado do Andrés que não é nada demais. Eu discordo de você. Se tivéssemos 3 Andrés Gomes, a gente estava em primeiro no Brasileirão. Sério? Eu acho o Andrés voluntarioso. Não adianta trazer um mundo de atacantes se ninguém acertar o gol. Esse é um problema. Olha, 2 minutos já de acréscimo, vamos ver. 98.637. Compra o Cano de volta, nenhuma chance. Cano já era. Bagulho é jogar sem centroavante, desde que tenha 2 ou 3 atacantes que consigam preencher a área, né? Frustração pro torcedor. Uma noite de São Januário lotado,
Uma noite de muitas expectativas para o torcedor vascaíno após uma classificação importante contra o Fluminense na semana passada, após um bom jogo contra o Bahia no último domingo. E hoje, né, com a expectativa novamente de ver um bom jogo do Vasco, de ver uma vitória do Vasco da Gama, que era obrigação vencer esse Olímpia dentro de São Januário. O Vasco da Gama termina a partida, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, empatado no placar de 0-0. Tem muita coisa para falar sobre esse jogo. É importante desde já deixar muito claro a você, o Vasco da Gama ele não fez um jogo ruim aqui dentro não, tá? O Vasco da Gama não foi mal, o Vasco da Gama não teve um desempenho ruim. O Vasco conseguiu ir bem, o Vasco conseguiu criar chances, não à toa. Se você para ver as estatísticas, o Vasco da Gama tem muitas chances criadas no jogo. Ao meu ver, porém, o principal ponto que fez com que o Vasco da Gama nessa noite de quinta-feira não saísse de São Januário com os 3 pontos é um camisa 9, é uma referência, é um centroavante. Hoje ficou mais do que nunca claro como o Vasco da Gama precisa da contratação de um centroavante. Tivemos uma semana passada espetacular com o Brenner, né, marcando 2 gols dentro do Maracanã. A expectativa de que, enfim, o torcedor vascaíno veria um camisa 9 nessa temporada de 2026, um homem-gol, um artilheiro. Mas, infelizmente, domingo o Brenner se machucou. E tá nítido. O técnico Pedro Emanuel não gosta do Claudio Spinelli, gente. Não gosta. Não sou eu que tô falando. É ele que tá mostrando isso. Hoje, era jogo pro Claudio Spinelli. O Brenner, machucado, não pode jogar, tá afastado. Hoje, Sul-Americana, jogo de Copa, que o Claudio Spinelli está acostumado a desempenhar esse tipo de competição. O que o Pedro Emanuel faz? Prefere colocar em campo o David como centroavante. O David como centroavante. David nem sequer é titular da ponta esquerda, mas hoje foi titular do ataque. Qual é o recado do Spinelli? Torcida, aliás, qual é o recado do Pedro Emanuel? Torcida, eu, Lucas, não gosto do Claudio Spinelli. E, sinceramente, é difícil gostar do Spinelli também. E não é nada contra o jogador, tá? É um jogador que fez gol, é um atleta que na temporada passada no futebol Equador fez chover. Mas, gente, para quem acompanha um pouco de futebol, sabe as deficiências que são nítidas do Claudio Spinelli. Com a bola no pé, o Spinelli é fraquíssimo. É triste de ver o Claudio Spinelli desempenhando. E o Pedro Emanuel optou por colocar no ataque um atacante, um jogador que ao menos saiba que a bola é redonda. Ele não é da função, ele não é camisa 9, ele não é centroavante, mas o David sabe que a bola é redonda. O David sabe, né, que realmente é jogador de futebol. Só que, amigo, aí a gente vai entrar na seguinte questão aqui. O David não tem faro de gol. O Spinelli pode ser ruim, pode ser fraco, mas tem faro de gol. E quando você é atacante, e quando você é, inclusive, principalmente, atacante do Clube de Regatas Vasco da Gama, que de um lado tem Romário, de outro lado tem Roberto Dinamite, você tem que saber fazer gol. E o David não sabe. O David teve, no mínimo, 2 chances claras. 2 chances claras. Teve uma muito clara, um cruzamento, onde ele não se joga na bola, não dá de cabeça e perde o gol. Então hoje ficou faltando esse jogador, ficou faltando esse referência, ficou faltando esse camisa 9. E quinta-feira vai ser o mesmo problema lá no Paraguai. Que o Vasco da Gama não vai ter esse jogador. O Brenner segue machucado, o Facundo Colídio, que poderia ser uma excelente opção para atuar no setor ofensivo, não estará ainda à disposição, pois não está regularizado. Então o técnico Pedro Emanuel vai sofrer na próxima quinta-feira, pensando em alternativas para colocar nesse setor ofensivo. E hoje, mais uma vez, fica nítido também, quando nós olhamos o setor de meio campo do Vasco da Gama, sem o Jair, como cai de qualidade, gente. Como o setor de meio campo do Vasco da Gama, sem o Jair, cai de qualidade. Limitado, fraco. O Vasco fica sem criação. O próprio Thiago Mendes, que jogou muita bola hoje, tá? Jogou bola. O Thiago Mendes era um dos únicos jogadores que pegava a bola, arrastava, partia para cima, mas também não teve o desempenho que a gente conhece. A lá, Thiago Mendes. Então, ficou nítido como o Jair faz falta. Ficou nítido como o Vasco precisa desse camisa 9, precisa dessa referência. E eu acho que é um recado claro se a diretoria do Vasco da Gama, se o diretor executivo Admar Lopes precisava de uma comprovação
sobre a necessidade que o Vasco da Gama tinha de contratar um camisa 9, hoje, depois desse jogo contra o Olímpia em São Januário, eu acho que se houvesse qualquer tipo de dúvida, ela foi tirada. Amigo, o Vasco da Gama tem urgência em contratar um camisa 9. O Vasco da Gama precisa trazer um jogador. Não gosto de chorar pelo que já se foi, mas se hoje, nessa noite de quinta-feira, estivéssemos no setor ofensivo, Pablo Verrete, ele teria saído de São Januário com pelo menos 2 gols marcados, amigo vascaíno. E quando você esteve presente aqui, eu estive presente nas arquibancadas de São Januário, eu ouvia da torcida. Que saudade do Pablo Verrete. Que saudade do Verrete. Quem dera se o Verrete estivesse aqui. Porque se estivesse aqui, o Vasco da Gama provavelmente teria pelo menos saído com um gol, pois falta esse jogador. Lucas, então tá horrível, tá ruim, acabou pro Vasco? Não é assim. Mas pro domingo, jogo importante que o Vasco da Gama terá contra o Santos, dentro desse mesmo São Januário, a vitória hoje seria essencial. O Vasco da Gama venceria a equipe do Olímpia, chegaria com mais vontade, chegaria com mais confiança, a torcida abraçaria mais esse elenco. Agora, domingo, diferente do que seria se o Vasco da Gama vencesse esse jogo de hoje, é panela de pressão. É obrigação vencer contra o Santos. Já era. Agora se tornou ainda mais. A torcida virá para domingo, acompanhar Vasco da Gama e Santos aqui dentro de São Januário, querendo a vitória, querendo 3 pontos, querendo um futebol bonito e exigindo isso. E tá certo. Então, gente, volto a repetir, o Vasco não jogou mal. Mas, infelizmente, hoje está nítido como faltou esse camisa 9. E outro ponto importante aqui de ser tocado. 18.500 pessoas, se eu não me engano, 18 mil pessoas em São Januário. Ingressos esgotados. São Januário lotado, tá? Expectativa de linda festa, a torcida como foi. A renda do jogo de hoje foi 600 mil reais. Ingressos esgotados, 18 mil torcedores em São Januário e uma renda de 600 mil reais. Gente, o quanto antes, eu amo esse local. Aqui é a minha casa. Aqui é o lugar que, sinceramente, eu como torcedor vascaíno amo de paixão. Mas não dá para o Vasco entrar de vez, como se diz, né, no século XXI. São Januário precisa, o quanto antes, passar por uma reforma. Gente, 600 mil reais de renda não paga talvez nem a operação do jogo. O Vasco, provavelmente, a diretoria Cruz Maltina saiu desta noite de São Januário em prejuízo. Porque trouxe 18 mil torcedores para cá, uma grande mobilização, muitos funcionários para ter 600 mil reais de renda. Não dá, gente. Não dá. A gente cita tanto, né, os clubes do futebol brasileiro como Flamengo, como Palmeiras, que arrecadam, cara. Qual a diferença desses clubes para o Vasco hoje? Arrecadam. Você vê um jogo do Palmeiras ontem no Allianz, deve ter dado no mínimo 5 milhões aí de reais. Olha a diferença. Se você colocar na ponta do lápis até o final do ano, isso pesa muito. Então eu amo esse lugar, mas para o Vasco entrar de vez no século XXI, São Januário precisa sim dar espaço a um novo São Januário. Porque, gente, 600 mil reais de renda, sinceramente, não tem como. Não dá. Não dá. Só uma observação importante para trazer aqui a você. Mas é isso, cara. Acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Um jogo modorrento, um jogo ruim na noite dessa quinta-feira no Caldeirão. Claro que sempre há expectativa quando a gente chega aqui que o Vasco possa vencer. E era um jogo importante, porque é difícil jogar no Paraguai contra esse Olímpia. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.